Corinto, na Grécia, um lugar estrategicamente posicionado e um lugar que rendeu muitos ensinamentos e muita história para a Igreja do Senhor até os dias de hoje. E hoje nós veremos a chegada da igreja na grande cidade de Corinto e as repercussões que isso tem. Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Aqui nós fazemos isso, nós abrimos a Bíblia Sagrada e estudamos o texto capítulo por capítulo, verso por verso, buscando sempre uma interpretação da história, da política, da religião, dos termos, da cultura de época, para que a gente possa realmente extrair conteúdo do texto para as nossas vidas nos dias de hoje. E estamos agora estudando o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, em grego, o grego koiné, que era o grego popular, mas que, na pena de Lucas, vira um grego belíssimo, recheado de termos que só Lucas usa, porque ele é extremamente técnico em áreas como medicina, navegação. E nós vamos avançar, então, um pouquinho mais no nosso texto. Antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda a graça de bem compreendermos a Tua palavra. E nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. No capítulo 17, nós vimos Paulo lá na grande cidade de Atenas. E Atenas foi um lugar peculiar para Paulo, porque foi o lugar onde ele não foi atacado fisicamente. Na verdade, zombaram do Evangelho, e isso trouxe uma grande tribulação a Paulo. A gente percebe isso depois nas cartas. E ele, então, saiu de Atenas e foi para Corinto. Se você tiver curiosidade, procure na internet, procure no mapa, você verá Corinto na Grécia, ainda hoje um lugar muito visitado. Existe lá o Istmo de Corinto, um lugar bem peculiar que vale a pena ser pesquisado. E ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Lucas está escrevendo, nessa época, para o povo de época, para pessoas que conheciam as grandes notícias do momento. Talvez você leia assim, Cláudio, quem é Cláudio? Esse é o imperador Cláudio, imperador de Roma. Ele, de fato, soltou um edito, isso é conhecido na história, e ele expulsou todos os judeus de Roma. Considerou que os judeus eram criadores de confusão. E aí todo mundo que era de ascendência judaica foi expulso de lá. E um deles, um homem chamado Áquila, Áquila é nome de homem, ainda que hoje possa ser também um nome feminino, mas no grego um nome masculino. Ele partiu e foi para Corinto. Ele era natural do Ponto, uma outra região, estava em Roma com sua esposa Priscila, que é a mesma Prisca. Prisca é a forma diminutiva que a gente encontra em outros textos do Novo Testamento. E chegaram então a Corinto, foram expulsos de Roma e foram para lá. E Paulo foi vê-los, Paulo foi visitar esses dois. E uma vez que tinham a mesma profissão, ele ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui é um ponto curioso, muita gente não sabe disso, que o apóstolo Paulo, ele tinha um trabalho, uma profissão que ele seguia para o seu sustento. Chegamos aqui então no capítulo 18, nesse ponto, nós já aprendemos então que dentro do Novo Testamento, nós temos duas formas de exercício do ministério, do trabalho pastoral. Nós temos a forma de Pedro e a forma de Paulo. E eu digo formas quanto ao sustento do obreiro. Pedro era inteiramente sustentado pela igreja. Ele se dedicava em tempo integral ao ministério. Paulo tinha também uma profissão, então não podia se dedicar em tempo integral e ele mesmo cuidava do próprio sustento, sendo ele um fabricante de tendas. São dois formatos que permanecem até o dia de hoje. Nenhum se opõe ao outro, mas são duas alternativas possíveis. E todos os sábados o apóstolo Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos lembrar que sinagoga não é templo, é local de reunião de homens judeus. E no mundo grego, fora de Israel, era muito comum que pessoas que não fossem de família de Israel também se chegassem à sinagoga para aprender a palavra de Deus e se tornassem assim também pessoas que respeitavam ao Senhor nosso Deus. Por isso que na sinagoga ele debatia e convencia judeus e a gregos.
E depois, então, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Eles estavam lá naquela região onde ele teve, Filipos, nós já estudamos isso anteriormente, né? E eles chegaram, então, e Paulo passou a se dedicar exclusivamente à pregação. Aqui, nesse momento, ele recebe, então, um sustento, nós lemos isso também nas cartas, né? Que houveram igrejas que queriam que Paulo se dedicasse em tempo integral à pregação. Então, essas igrejas mandaram sustento, porque eles tinham interesse que Paulo fosse integralmente dedicado ao ministério, porque eles queriam ver a expansão do reino de Deus. Então, ele testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Se você pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, não. Cristo é um título. Cristo é uma função. As palavras Cristo, Messias, ungido, tudo significam a mesma coisa, que é aquele sobre quem se derrama óleo. É o escolhido. O derramar óleo sobre alguém era uma indicação de escolha. Então, ele estava mostrando que Jesus era o escolhido. E como eles se opuseram e lançaram maldições, Paulo sacudiu a roupa, uma forma judaica antiga de indicar uma dissociação. Sacudir a roupa queria dizer assim, eu estou tirando até a poeira da minha roupa porque ela pode ter tido contato com vocês. Isso é uma forma de dizer o quê? Eu e vocês não somos associados, nós somos de grupos realmente diferentes. Por quê? Porque se vocês rejeitam e amaldiçoam o nome de Jesus, eu não posso ter parte com vocês. Está percebendo? Foram eles que se excluíram da comunhão. Paulo reconheceu isso ao sacudir a sua roupa. E falou o seguinte, caia sobre a cabeça de vocês o próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante vou para os gentios. Paulo aqui está fazendo uma citação não literal do conteúdo lá do profeta Ezequiel. Nós sabemos disso, né? Que tem um texto lá pelo capítulo 33, em que existe uma conversa de Deus com Ezequiel. Que é dito o seguinte, olha, se alguém está em pecado e o profeta é mandado ensinar, pregar, exortar, apontar o caminho do bem, e ele não vai, essa pessoa será condenada porque ela tinha que estar no caminho correto, mas o profeta também vai, porque não cumpriu sua missão. Agora, se a pessoa é exortada pelo profeta, resolve continuar no caminho do mal, o profeta está ok. Ele não tem culpa do sangue dessa pessoa. Culpa do sangue quer dizer o quê? Ele não tem culpa da punição que essa pessoa vai receber, porque ele fez a sua parte. Paulo está dizendo isso. Eu fiz minha função de profeta. Eu avisei para vocês que vocês estão em pecado, precisam se arrepender e buscar arrependimento no nome de Jesus. Vocês estão amaldiçoando esse nome, estou sacudindo minha roupa de vocês, não tenho nenhuma responsabilidade mais com vocês, que o sangue caia sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês, e eu vou para os não-judeus, que são os gentios. Foi assim que ele fez. De agora em diante irei para os gentios. Então ele saiu da sinagoga, que era o local que ele ficava aos sábados, e foi para a casa do Tício Justo, que era um homem temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Tício Justo, ele provavelmente era um homem judeu, que morava ali do ladinho da sinagoga. Nós, para essa época aqui, é um pouco difícil identificar rapidamente se alguém era judeu ou não pelo nome, porque era muito comum que os judeus usassem dois nomes, um nome grego e o seu próprio nome hebraico. Então, às vezes nós lemos um nome grego de alguém e não vamos supor, era grego, era judeu. Esse era o nome grego dessa pessoa. E às vezes até eles procuravam pronúncias um pouco parecidas para facilitar a vida. Então, Tício aparentemente ele era judeu por causa do cognome, né, o Justo, que é uma expressão bem típica de Israel, né, o tzadik, é alguém que pratica os atos corretos. E ele morava ali do ladinho, né, era temente a Deus. E aí o Crispo, que era o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor. Então veja que haviam pessoas se opondo a Paulo, mas o próprio chefe da sinagoga, que era o Crispo, ele creu no Senhor. Mas não só ele e toda a sua casa. Quando fala toda a sua casa, é um conceito mais amplo do que a família de sangue. Isso inclui também as pessoas que trabalhavam na casa, porque era muito comum que as pessoas vivessem, morassem na própria casa. Então esse termo indica um grupo maior de pessoas. Creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então ele levava também o testemunho à frente e provocava com isso o acreditar e buscar o batismo, que é o caminho natural. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Paulo era um homem que era profeta, ele recebia revelações de Deus dessa forma. E ele ouviu o seguinte da parte de Deus: não tenha medo.
Eu vou, antes de prosseguir, lhe chamar a atenção para esse não tenha medo. Já foi contado, e essa expressão aparece 365 vezes na Bíblia. É curioso que a Terra, para dar uma volta completa no Sol, ela gira sobre o próprio eixo 365 vezes. Em outro modo, um ano tem 365 dias. E temos aqui um não tenha medo para cada dia do ano. É uma forma poética de encarar isso, mas o fato é que é uma expressão que aparece muito na Bíblia. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Aqui o Senhor está, de certa forma, rememorando o que aconteceu com Paulo até antes de Atenas. O padrão era Paulo pregar, haver revolta, Paulo ser agredido, tentarem matar Paulo e Paulo sobreviver. E em Atenas é que foi uma exceção, e o Senhor está falando assim, Paulo, aqui eu vou te dizer, fica, não tenha medo, continua pregando. E o Senhor acrescenta, tenho muita gente nesta cidade. Deus considerava que as pessoas que iriam se achegar ao Evangelho já eram suas. Então ele estava dizendo, eu tenho muita gente nessa cidade. Nós não podemos calar, nós não podemos deixar de anunciar e testemunhar a Cristo, porque nós não sabemos quem que está ao nosso redor, que está com o coração predisposto, um coração já sedento, faminto pela palavra de Deus. O Senhor pode ter muita gente na nossa cidade e nós não sabemos. E nós devemos fazer o quê? Não ter medo. Não ter medo, continuar falando e não ficar calado. Assim, Paulo ficou ali, em Corinto, durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então o Senhor deu esse reforço para Paulo para ele prosseguir. Não quer dizer que em algum momento não haveria confusão. O que quer dizer é que Deus garantiria um tempo pacífico até que aquele número de pessoas se achegasse ou pelo menos tivesse contato com o Evangelho. Então, seguindo, sendo Gálio procônsul da Acaia, vou explicar. Gálio era um homem que foi nomeado pelo Senado lá de Roma para governar uma região grande chamada Acaia, onde Corinto estava localizado. O sistema, o jeito de governar de Roma, ele é um pouco estranho para nós, porque haviam províncias que quem cuidava era o Senado, outras era o imperador. Então, onde o Senado cuidava, eles botavam um procônsul. E aqui era o caso, tinha um procônsul que era o Gaio. Então, o Gaio ele era responsável, isso a gente sabe por livros de história, por diversos lugares, e ele fazia diversas visitas ao longo do ano, viajando pelos lugares da Acaia. E de vez em quando ele aparecia em Corinto. E numa dessas idas, o que fizeram? Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Aproveitaram a presença de Gaio, fizeram uma revolta, rapidamente pegaram Paulo e levaram para lá para o tribunal. E aí fizeram a acusação. Vamos lembrar que era um tribunal de tradição grega, mas segundo o direito romano. Nada de tribunal judaico aqui. A acusação era o seguinte: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Que Deus que é esse? O Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Qual a relevância disso para os romanos? Politeístas que acreditavam naquele panteão. Veremos. Quando Paulo ia começar a falar, porque no direito romano, o acusado tem o direito a se defender. O nosso sistema de direito aqui, ele herdou muita coisa do direito romano, inclusive o direito à ampla defesa. Então, foi feita a acusação, Paulo já acostumado com isso, acabou a acusação, ele ia começar a falar. Nisso, o Gálio interrompeu. Nem deixou Paulo falar e se virou para os judeus. E falou, se vocês, judeus, estivessem apresentando a queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. O Gálio, ele está fazendo aqui o quê? Ele está extinguindo o processo sem julgamento. Ele não está nem aceitando o processo. Ele está dizendo, não, isso aqui não tem a ver com o direito, isso aqui é um problema de vocês, interno. Isso aqui não tem a ver, não tem crime, não tem delito nessa história para eu ter que julgar, para eu ter que ouvir a defesa de Paulo. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. A questão é que eles queriam um julgamento romano porque os romanos não permitiam
aos tribunais locais, vamos chamar assim de tribunais culturais, eles não permitiam pena de morte. Eles não permitiam isso. Então, eles precisavam tentar forçar uma acusação lá no tribunal romano, mas não colou. Então, não serei juiz dessas coisas. Galho fala, é um problema da religião de vocês, eu não vou me meter. Não é um problema de ordem pública, não é um problema de crime. E mandou expulsá-los do tribunal. Ele ainda expulsou o pessoal, tipo, bota pra rua. Isso foi uma desonra para esse pessoal, certamente. Então, eles se voltaram contra o Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e espancaram ele na frente do tribunal. Só que o Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O Galho pensou, nem nisso eu vou me meter, isso é rolo deles, é briga de religião. Aí aqui você, se você é um leitor, ou um ouvinte atento, você deve ter pensado assim, mas peraí, no verso 8 o chefe da sinagoga era o Crispo e agora é o Sóstenes. Muita gente teoriza que quando o Crispo se converteu, ele foi destituído do cargo de chefe da sinagoga. No entanto, olhando para os termos originais, era mais assim, Crispo, dos chefes. Era algo mais assim, Sóstenes, um dos principais. Era como se eles estivessem se referindo a pessoas que faziam parte daquele conselho de pessoas mais importantes. Então, mais provavelmente, Crispo, Sóstenes e alguns outros eram os principais da sinagoga. Isso é mais provável do que a teoria de que Crispo foi destituído da sua função e foi sucedido por Sóstenes. E o Gaio não deu a mínima. Eles tentaram com isso provocar a entrada do tribunal romano na causa. Ele não se meteu. Isso aqui, para você entender, quando eles bateram no Sóstenes, da perspectiva do direito romano, o Sóstenes precisava apresentar queixa. Que ele estava vivo, ele não foi assassinado, né? Ele foi espancado. Então não era o caso do procônsul se intrometer e tomar a iniciativa. Novamente, direito romano. No direito romano, o juiz não toma iniciativa. Ele é provocado pelas partes e ele julga. Então isso aqui é bem interessante a gente perceber como Lucas faz um relato preciso e exato dos episódios que vinham acontecendo. Lucas faz isso aos montes. Quando ele fala de julgamento, ele trata exatamente como era naquela época, relata muito bem. Quando ele fala de navegação, então, os termos são precisos, e isso é uma característica muito importante para a gente ver em Lucas. Esse bloco, esse conjunto Lucas-Atos, compõe uma peça literária, um conjunto literário que está entre os mais importantes do idioma grego antigo. Isso excede, inclusive, a importância dentro do âmbito religioso, e vai lá para o âmbito da cultura, da literatura e até mesmo da história grega. O Lucas realmente tem esse caráter, essa característica de ser importantíssimo para a história grega pela sua escrita aqui. Aqui aquela pausa que você já conhece para você ler, rever, estudar e a gente voltar no próximo vídeo para concluir o capítulo 18, vendo a história então dos outros personagens que aparecem junto aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Dê aquela estudada boa, aquela reforçada e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!